Bom dia, eu sou Amanda Prato e irei apresentar nosso trabalho intitulado Juvenile Hormone Affects Age Polyatism, Ovarian Status and Cuticular Hydrocarbon Profile in Workers of the Wasp Polybia occidentalis. Os insetos sociais possuem três características específicas. A primeira é a divisão reprodutiva do trabalho, onde as operárias cuidam das tarefas desenvolvidas na colônia e as rainhas ficam responsáveis pela reprodução. A segunda é o cuidado parental, onde as fêmeas operárias cuidam de suas irmãs. E a terceira é a sobreposição de geração, que são várias gerações diferentes coexistindo numa mesma colônia. Como eu disse, as operárias elas são responsáveis pela manutenção da colônia e as atividades desenvolvidas por elas acontecem de acordo com o polietismo etário. Isso quer dizer que indivíduos mais novos trabalham dentro da colônia, como na limpeza do ninho e cuidado da prole, e à medida que esses indivíduos envelhecem, eles começam a desenvolver tarefas fora do ninho, como construção, guarda e forrageio. Para que a colônia de inseto social funcione de um modo coeso, é necessário que as atividades sejam coordenadas de alguma maneira. E uma forma de realizar isso é através da comunicação química feita pelos hidrocarbonetos cuticulares. Os hidrocarbonetos cuticulares é um feromônio de contato e, primariamente, eles possuíam a função de proteger o inseto contra a perda de água e, posteriormente, foram coadaptados para outras funções, como a sinalização de fertilidade, casta, idade, sexo e a tarefa que o indivíduo estava desenvolvendo naquele momento na colônia. Essa comunicação química ocorrerá quando o inseto emissor liberar um determinado composto, como um sinal químico, e um outro inseto, o receptor, entrar em contato com esse sinal, processar e responder o estímulo de um modo específico. Neste caso dos hidrocarbonetos cuticulares, é necessário que haja um contato físico entre os indivíduos envolvidos para que ocorra a identificação e a comunicação. Os hidrocarbonetos cuticulares são produzidos por células chamadas oenócitos, mas também ocorre a produção em diversas glândulas no corpo do inseto, como a glândula de Dufour. Essas atividades realizadas pelas operárias podem ser influenciadas por fatores genéticos, ambientais e hormonais. Um desses componentes hormonais é o hormônio juvenil. Esse hormônio é produzido pela corporalata e regula características como crescimento larval, metamorfose, a fisiologia reprodutiva e comportamental. Alguns estudos anteriores mostraram que indivíduos tratados com uma substância análoga ao hormônio juvenil tiveram sua ontogenia colonial adiantada. Isso significa que os indivíduos começaram a desenvolver certas tarefas antes do esperado, enquanto que alguns indivíduos tratados com uma substância anti-hormônio juvenil apresentaram atrasos no início dessas mesmas tarefas. Com base nessas características, o trabalho teve como objetivo analisar a influência do metopreno, uma substância sintética análoga ao hormônio juvenil, e do precoceno, uma substância sintética anti-hormônio juvenil, na ontogenia colonial das operárias, no perfil de hidrocarboneto cuticular e na ativação ovariana. A hipótese do trabalho foi que indivíduos tratados com metopreno teriam suas atividades adiantadas, enquanto os indivíduos tratados com precoceno teriam suas atividades atrasadas, e que essas mudanças nas atividades seriam refletidas no perfil químico das operárias. Além disso, que o metopreno apresentaria um papel gonadotrópico nessa espécie. Para isso, 4 colônias foram coletadas, mantidas no laboratório servindo como fonte de indivíduos. As fêmeas recém-emergidas dessas colônias foram divididas em 4 grupos. O grupo sem tratamento, os tratados com acetona, tratados com metopreno e precoceno. Após essas divisões, os indivíduos foram inseridos em 2 colônias que estavam em seu ambiente natural. Posteriormente, essas colônias foram acompanhadas e os indivíduos coletados de acordo com as funções que estavam desenvolvendo naquele momento, sendo elas inspeção de célula, construção e forrageio. Esses indivíduos foram congelados e seus compostos químicos da cutícula extraídos e analisados no cromatógrafo gasoso acoplado a um espectrômetro de massa.
Com isso, os resultados mostraram que existe um polietismo etário entre esses indivíduos, independente do grupo que estavam. Apesar disto, é possível observar uma sobreposição entre algumas tarefas. No grupo sem tratamento, as diferenças estatísticas ocorreram entre inspetora de célula e forrageira e construtora e forrageira. Já nos tratados com acetona, as diferenças foram entre inspetora de célula e forrageira e inspetora de célula e construtora. No grupo tratado com metopreno, a diferença ocorreu entre todos os grupos, enquanto no grupo tratado com precoceno, a diferença existiu apenas entre construtora e forrageira. Comparando os diferentes tratamentos dentro de cada função, observou-se que as inspetoras de células tratadas com metopreno iniciou suas atividades mais cedo do que os outros 3 grupos, sendo que as diferenças foram entre sem tratamento e metopreno, acetona e metopreno e precoceno. Na função de construtora, as diferenças ocorreram entre os grupos de indivíduos sem tratamentos e tratados com precoceno e entre os indivíduos tratados com acetona e precoceno. Já nas forrageiras, as diferenças foram entre os indivíduos sem tratamento e os outros 3 grupos. As diferenças entre as funções também foram refletidas no perfil químico dos indivíduos. Observou-se que cada grupo de indivíduo que desempenhava uma determinada tarefa possuía um perfil químico cuticular específico. Essa variação nos perfis foi tanto qualitativa, onde alguns compostos estavam presentes em uma determinada tarefa, mas estavam ausentes em outras, quanto quantitativo, onde o mesmo composto possuía proporções diferentes entre os perfis químicos. Neste gráfico de heatmap, é possível observar como os compostos variaram bastante entre as tarefas e os tratamentos, por exemplo, o dimetil do C29. Em relação à atividade ovariana, os ovários foram categorizados em 2 grupos: os ovários filamentosos, quando não possuíam nenhum oócito, e os ovários ativos, quando existiam oócitos desenvolvidos. Com isso, observou-se que os indivíduos tratados com metopreno apresentaram mais ovários ativos do que os outros grupos, sendo estatisticamente diferente dos indivíduos sem tratamento, tratados com acetona e tratados com precoceno. Através da análise da ativação ovariana dentro de cada função, observou-se que as inspetoras de células possuem uma maior ativação dos ovários comparado com as outras 2 funções. Porém, os indivíduos tratados com metopreno apresentaram uma maior ativação ovariana nas 3 funções, sendo estatisticamente diferente dos outros tratamentos. Com base nos resultados, é possível concluir que o hormônio juvenil regula a expressão do perfil químico cuticular e este perfil está interligado com o polietismo etário nas operárias. Além disso, o hormônio juvenil tem um efeito gonadotrópico nessa espécie. Estes resultados são importantes para entender quais mecanismos podem coordenar a vida social. Obrigada. Estou à disposição no e-mail para responder as eventuais dúvidas que surgiram.